Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Desde já quero pedir desculpa aí pelas pronúncias, todas obviamente erradas aí, das palavras em inglês e daí por diante. Não havia qualquer possibilidade de fazer uma caminhada naquele dia. Na verdade, estivéramos perambulando durante 1 hora pela manhã, sob as árvores nuas. Mas desde o almoço, Mr. Reed almoçava cedo, quando não havia visitas. O vento frio do inverno trouxera nuvens tão pesadas e uma chuva tão penetrante que qualquer exercício ao ar livre estava agora fora de cogitação. Fiquei contente com isso. Nunca gostava de longas caminhadas, especialmente em tardes frias. O mais terrível para mim era a volta para casa no frio entardecer, com os dedos e artelhos congelados, o coração entristecido pelas repreensões de Bessy, a ama, e humilhada pela consciência de minha inferioridade física em relação a Eliza, John e Georgina Reed. Os tais Eliza, John e Georgina Reed estavam agora na sala de estar, agrupados em torno de sua mamãe. E ela, reclinada no sofá, junto à lareira, com seus queridos em volta, no momento nenhum deles discutia nem gritava. Parecia perfeitamente feliz. Ela me dispensara do grupo, dizendo que lamentava que fosse necessário manter-me à distância, mas até que ouvisse de Bessy e pudesse ela mesma constatar que eu estava me esforçando sinceramente para adquirir uma disposição mais sociável e própria de uma criança, maneiras mais vivas e atrativas, alguma coisa mais suave, mais franca e mais natural. Ela realmente devia me excluir dos privilegiados, dos destinados, às criancinhas felizes e contentes. O que Bessy disse que eu fiz? Perguntei. Jane, não gosto de espertezas, nem de discussões. Além disso, é muito errado uma criança enfrentar os mais velhos dessa maneira. Sente-se em algum lugar e até que possa falar de modo mais agradável, trate de ficar em silêncio. Junto à sala de estar ficava a sala do almoço e deslizei-me para lá. Ali havia uma estante. Logo tomei posse de um livro, assegurando-me que fosse algum que tivesse figuras. Pulei para o vão da janela e, puxando os pés para cima, sentei-me de pernas cruzadas como um turco. Fechei quase totalmente a cortina de damasco vermelha e me encastelei em duplo isolamento. As dobras da cortina escarlate fechavam minha visão do lado direito. À esquerda estavam as claras vidraças da janela que me protegiam, embora não me separassem do sombrio dia de novembro. Vez por outra, enquanto folheava as páginas do meu livro, eu estudava o aspecto daquela tarde de inverno. Ao longe aparecia um pálido clarão de nuvens e névoa. Mais perto, uma paisagem de relva molhada e arbustos batidos pela tempestade, com uma chuva incessante que caía com força selvagem em longas e lamentosas rajadas. Voltei ao meu livro, A História dos Pássaros Ingleses, de Bewick. Eu ligava pouco para as letras impressas, de modo geral, mas havia algumas páginas introdutórias que, sendo eu uma criança, aguçavam a minha curiosidade. Eram aquelas que tratavam dos refúgios das aves marinhas, das rochas e promontórios solitários, habitados apenas por elas. Na costa da Noruega, salpicada de ilhas, desde a sua extremidade sul, o Cabo Lindenes, ou Naze, até o Cabo Norte, onde o Mar do Norte, em vastos rodopios, ferve ao redor das nuas e melancólicas ilhas da mais longínqua Trule, e o Atlântico surge jorrando entre as turbulentas Hébridas. Nem poderia deixar de passar em branco a sugestão das costas desertas da Lapônia, Sibéria, Spitsbergen, Nova Zembla, Islândia ou Groenlândia,
com a vasta vertigem da zona do Ártico e aquelas espaçosas regiões desabitadas e tristes. Esse reservatório de gelo e neve, onde campos de gelo sólido acumulados em centenas de invernos, vitrificados em cumes e mais cumes alpinos, rodeiam o polo e concentram-se em múltiplos rigores o frio extremo. Formei minha própria ideia desses reinos brancos como a morte, um pouco vaga, como todas as noções apenas meio compreendidas que flutuam confusamente na mente de uma criança, mas curiosamente impressionante. As palavras dessas páginas introdutórias se ligavam aos desenhos que vinham a seguir e conferiam significado à rocha que surgia solitária em meio a um mar bravio de vagalhões e espumas. Ao bote quebrado, encalhado numa praia desolada, a lua fria e lívida, vislumbrando por entre as barras de nuvens as ruínas de um navio recém-naufragado. Não sei dizer que sentimento assombrava o solitário cemitério com suas lápides, o portão, as duas árvores, o horizonte opressivo, cingido pelos muros arruinados, e o crescente da lua recém-surgido atestando a hora do entardecer. Os dois calmos navios no mar entorpecido me pareciam fantasmas marinhos. Passei rapidamente pelo demônio cravado no saco que um ladrão levava às costas. Era motivo de terror para mim. E também uma coisa negra com chifres, sentado ao longe numa rocha, observando uma multidão distante a rodear um patíbulo. Cada figura do livro contava uma história, frequentemente misteriosa para o meu pouco entendimento e meus sentimentos imperfeitos, ainda que profundamente interessante. Eram tão interessantes quanto as histórias que Bice às vezes contava nas noites de inverno, quando acontecia de estar de bom humor. Nessas ocasiões, trazia sua tábua de passar roupa para junto da lareira da sala de recreio e nos permitia sentar ao redor, enquanto passava os babados de renda de Mr. Reed e ondulava as bordas de suas toucas de dormir, alimentava a nossa ávida imaginação com passagens de amor e aventura tiradas de antigos contos de fadas e outras baladas. Ou então, como mais tarde descobri, das páginas de Pamela e Henry, conde de Morellan. Eu me sentia feliz, então, com o Bewick no colo. Feliz do meu jeito, pelo menos. Não temia nada, a não ser que me interrompessem. E isso logo aconteceu. A porta da sala se abriu. Ei, dona Zangada! Exclamou a voz de John Reed. Ele então parou, achando que a sala estava vazia. Onde diabos ela se meteu? Ele continuou. E chamou as irmãs Lizzie, George. Joa não está aqui. Diga à mamãe que ela saiu na chuva, aquela peste. Ainda bem que fechei a cortina, pensei, e desejei fervorosamente que ele não descobrisse o meu esconderijo. Não que John Reed fosse capaz de descobri-lo sozinho. Ele não era rápido, nem de visão, nem de raciocínio. Mas Elisa apenas pôs a cabeça pela porta e disse, de uma vez, ela deve estar no vão da janela. Pode ter certeza, Jack. Apareci imediatamente, pois tremia ante a ideia de que o tal Jack me arrastasse para fora. O que você quer? Eu perguntei, com uma irritação desconfiada. Veja como fala. Diga o que o senhor quer. Senhor Reed, foi a resposta. Quero que você venha aqui. E sentando-se numa poltrona, indicou com um gesto que eu devia me aproximar e ficar de pé em frente a ele. John Reed era um colegial de 14 anos de idade, 4 anos mais velho do que eu, que tinha 10. Grande e robusto para a idade que tinha uma bela
Grande e robusto para a idade, tinha uma pele fosca e doentia, traços grosseiros numa cara grandalhona, membros grossos e mãos e pés grandes. Costumava empanturrar-se à mesa, o que o tornava bilioso, e lhe conferia um olhar turvo e sombrio e faces flácidas. Ele devia agora estar na escola, mas sua mãe o trouxera para casa por 1 ou 2 meses por causa de sua saúde delicada. O professor Miles afirmava que ele ficaria bem melhor se não lhe enviassem de casa tantos bolos e gulodices. Mas o coração da mãe considerava a sua opinião, não a do doutor. Achava a opinião do médico dura e preferia acreditar na ideia mais refinada de que a lividez de John se devia à excessiva aplicação aos estudos e talvez porque o importunavam longe de casa. John Reed tinha pouca afeição pela mãe e pelas irmãs, só que a mim ele simplesmente detestava. E ele me intimidava e me batia, não 2 ou 3 vezes por semana. Não 1 ou 2 vezes por dia, mas continuamente, sempre. Todos os meus nervos o temiam, e cada músculo do meu corpo se contraía quando ele se aproximava. Havia momentos em que eu ficava atordoada com o terror que ele me inspirava, pois não tinha a quem apelar, a quem recorrer contra suas ameaças ou castigos. Os criados não queriam ofender seu jovem patrão tomando meu partido contra ele. E Mr. Reed, nesse assunto, era cega e surda. Nunca via ele me bater, nem jamais ouvia os insultos que ele me fazia, embora ele fizesse ambas as coisas em sua presença a toda hora e, com mais frequência ainda, pelas costas dela. Como me acostumara a obedecer John Reed, aproximei-me da poltrona. Ele passou uns 3 minutos esticando a língua para mim, tanto quanto podia, sem arrancá-la das raízes. Eu sabia que logo ele iria me bater, e enquanto temia a pancada, meditava sobre a sua aparência horrorosa, e tão feia, tão horrível de se ver. Imaginei que ele percebera esse meu pensamento pela sua expressão, pois num único golpe, sem falar nada, ele de repente me bateu com toda a força. Eu cambaleei e, recuperando o equilíbrio, afastei-me 1 ou 2 passos da poltrona. Isto é pelo seu atrevimento de responder à mamãe, ele disse, e por ficar se escondendo atrás das cortinas, e também pelo jeito que me olhou há 2 minutos, sua rata. Acostumada aos maus tratos de John Reed, nunca pensara em responder-lhe. Minha preocupação era como aguentar os golpes que certamente se seguiriam aos insultos. O que estava fazendo atrás da cortina? Perguntou ele. Estava lendo. Mostre-me o livro. Voltei ao vão da janela e peguei o livro. Você não tem nada que ficar pegando os nossos livros. A mamãe diz que você é uma dependente. Não tem dinheiro. Seu pai não lhe deixou nada. Você devia estar pedindo esmolas pelas ruas e não vivendo aqui com filhos de cavalheiros como nós, comendo a mesma comida que comemos e vestindo as roupas que a mamãe lhe dá. Agora vou lhe ensinar a remexer nas minhas estantes, porque elas são minhas, está ouvindo? Toda esta casa é minha, me pertence, ou vai pertencer em pouco tempo. Vai e fique junto à porta, longe do espelho e das janelas. Fui me colocar ali, sem me dar conta a princípio de sua intenção maligna. Mas quando o vi levantar o livro e equilibrá-lo e parar no ato de arremessá-lo contra mim, imediatamente me joguei para o lado, gritando alarmada. Mas não fui rápida o bastante. O livro foi atirado e me atingiu e eu caí, batendo a cabeça contra a porta e fazendo um corte. Comecei a sangrar e me senti tonta, com a dor aguda. Mas o terror passou do limite e outros sentimentos tomaram o seu lugar. Garoto cruel, perverso, gritei. Você parece um monstro, assassino, um feitor de escravos, parece os imperadores romanos.
Eu havia lido a história de Roma de Goldsmith e formara minha própria opinião sobre Nero, Calígula e etc. Também traçara esses paralelos em silêncio, mas nunca pensara em exprimi-los em voz alta como fiz. O quê? O quê? Ele gritou. Como ela ousou me dizer estas coisas? Vocês ouviram isso, Elisa e Georgiana? Não devo contar tudo à mamãe agora mesmo, mas antes disso, ele atirou-se contra mim. Senti que agarrara meu cabelo e meu ombro. Estava desesperado. Via nele um tirano, um assassino de verdade. Senti que algumas gotas de sangue da minha cabeça desceu pelo meu pescoço. E me dei conta do meu sofrimento. Tais sensações foram mais fortes do que o medo, e eu o enfrentei de modo desvairado. Não sei exatamente o que fiz com as mãos, mas ele gritava, rata, rata, em altos brados. Logo ele receberia ajuda, pois Georgiana e Elisa haviam corrido para chamar Mr. Reed, que nesse momento subia as escadas. Ela chegou à sala, seguida por Bice e pela sua criada, a Bote. Fomos separados e ouvi essas palavras. Menina, menina, que fúria é essa contra o Sr. John Reed? Alguém já viu tanta raiva assim? Então, Mr. Reed, acrescentou, levem-na para o quarto vermelho e que fique lá trancada. 4 mãos imediatamente me levaram e me arrastaram escada acima. Resisti durante o caminho. Era uma atitude nova para mim e uma circunstância que aumentou bastante a má opinião que Bice e Miss Abbott estavam dispostas a acalentar ao meu respeito. O fato é que eu estava um pouco além de mim, ou fora de mim, como diriam os franceses. Tinha consciência que minha rebeldia de um momento já me expusera a castigos fora do comum e, como qualquer outro escravo rebelde, estava disposta a ir até o fim. Segure os braços dela, Miss Abbott. Parece uma gata brava. Que vergonha! Exclamava a criada de Mr. Reed. Que conduta mais chocante! Miss Eyre atacar um jovem cavalheiro, o filho de sua benfeitora, seu patrãozinho. Meu patrão? Por que meu patrão? Por acaso sou uma criada? Não, a senhorita é menos que uma criada, pois não faz nada para pagar o seu sustento. Sente ali, vamos, e pense sobre sua maldade. A essa altura, já me haviam trazido até o quarto indicado por Mr. Reed e me jogaram sobre um banco. Meu impulso foi pular dali como uma mola, mas seus 2 pares de mãos me imobilizaram no mesmo instante. Se não sentar-se quieta, vamos amarrá-la, disse Bice. Miss Abbott, me empreste as suas ligas, as minhas não aguentariam. Miss Abbott voltou-se para despir a robusta coxa das ligas pedidas. Essa preparação para me amarrar e a ignomia contida nesse ato acalmaram um pouco a minha excitação. Não precisa tirá-las, gritei. Não vou me mexer. Como garantia, agarrei-me ao banco com as mãos. Pense bem nisso, disse Bice. Quando se certificou de que eu fora subjugada, soltou-me. Então ela e Miss Abbott pararam com os braços cruzados, olhando de maneira sombria e duvidosa para o meu rosto, como se desconfiassem de minha sanidade mental. Ela nunca fez isso antes, disse Bice, voltando-se para Abigail. Mas sempre carregou isso dentro de si, foi a resposta. Já falei várias vezes a minha opinião sobre essa menina para a senhora, e ela concorda comigo. Ela é uma coisinha dissimulada. Nunca vi uma menina dessa idade tão fingida. Bice não respondeu, mas olhou-me longamente antes de se dirigir a mim. Então disse, fique ciente, Eyre, de que tem obrigações para com o Sr. John Reed
A sua mãe é que a mantém aqui. Se chegar a mandá-la embora daqui, você teria que ir para o asilo. Eu não tinha nada a dizer sobre essas palavras, nem representavam novidade para mim. Minhas mais remotas recordações incluíam insinuações do mesmo tipo. Essa acusação de dependência se tornara uma vaga cantinela em meus ouvidos, muito dolorosa e opressiva, mas apenas meio inteligível. Miss Abbott acrescentou: e não ouse pensar que é igual às meninas Reed ou ao jovem Mr. Reed, só porque a senhora bondosamente a acolheu como uma criada. És uma criada apenas. Eles terão muito dinheiro e você não vai ter nenhum. É sua obrigação ser humilde e tentar tornar-se agradável para eles. Estamos falando isso para o seu bem, disse Bice, numa voz um pouco menos áspera. Deve tentar ser útil e agradável. Então talvez consiga ter um lar aqui. Mas se tornar-se violenta, como está, e rude, a senhora vai acabar lhe mandando embora. Tenho certeza. Além disso, disse Miss Abbott, Deus vai puni-la. Pode fazê-la cair morta no meio de um ataque de pirraça. Então para onde iria? Venha, Bice, vamos deixá-la. Não queria ter um coração assim por nada no mundo. Reze, Eri. Reze quando estiver sozinha. Se não se arrepender, algo muito ruim vai descer pela chaminé e carregá-la para longe. Elas saíram e trancaram a porta atrás de si. O quarto vermelho era uma peça quadrada, onde raramente alguém dormia. Posso até dizer que nunca, na verdade, a menos que houvesse um fluxo extraordinário de visitantes em Castleweed Hall, tornando necessário utilizar todas as acomodações possíveis. Ainda assim, era um dos maiores e mais imponentes quartos da mansão. A cama ficava ao centro, como um tabernáculo, circundada por maciços pilares de mogno, fechados por cortinas de damasco de um vermelho profundo. As duas enormes janelas, com suas persianas sempre baixadas, ficavam meio encobertas pelas pregas e drapejados do mesmo tecido. O tapete era vermelho, a mesa ao lado da cama coberta por uma toalha carmesim. As paredes tinham um tom bem suave de castanho claro, com pitadas de rosa. O guarda-roupa, o tocador e as cadeiras eram de mogno antigo, escuro e polido. Destoavam dessas sombras de rosa profundo que circundavam a peça, fulgurando em sua brancura o felpudo colchão e os travesseiros da cama, coberta por uma coxa de Marsella de um branco nevado. Um pouco menos requintada era uma ampla poltrona estofada também branca, que se encontrava à cabeceira da cama, como uma banqueta para os pés à frente. Na minha imaginação, assemelhava-se a um trono pálido. O quarto era frio, pois raramente se acendia a lareira ali. Também era silencioso, uma vez que ficava distante da sala das crianças e da cozinha. Era solene, pois raramente era habitado. Apenas a criada entrava ali aos sábados, a fim de retirar dos espelhos e móveis a quieta camada de pó que acumulara durante a semana. E a própria Mr. Reed, a intervalos mais distantes, visitava o quarto para revisar o conteúdo de certa gaveta secreta dentro do armário, onde estavam guardados alguns pergaminhos, o estojo de joias e uma miniatura de seu falecido marido. Nestas últimas palavras residia o segredo do quarto vermelho, o feitiço que o mantinha tão solitário, a despeito de sua imponência. O Sr. Reed morrera há 9 anos, neste quarto. Fora neste quarto que exalara o último suspiro. Ali jazira em câmara ardente até que o caixão fosse levado pelos homens do serviço funerário, e desde esse dia um sentimento de melancólica consagração resguardava o aposento de intrusões frequentes. O banco
no qual Bice e a amarga Miss Abbott me haviam deixado imóvel, era uma otomara baixa próxima à cortina de mármore. O banco no qual Bice e a amarga Miss Abbott me haviam deixado imóvel era uma otomara baixa próxima à cornija de mármore da lareira. A cama se estendia à minha frente. À direita estava o alto e escuro guarda-roupa, cujos painéis brilhavam em reflexos tênues e fragmentados. No lado esquerdo ficavam as opressivas janelas. Um enorme espelho entre elas refletia a vazia majestade da cama e do quarto. Eu não estava bem certa se haviam efetivamente trancado a porta, e quando ousei me mover, fui lá verificar. Ai de mim, nenhuma jaula seria mais segura. Ao voltar, tinha que passar em frente ao espelho, e meu olhar fascinado involuntariamente explorou a profundidade que ele revelava. Tudo parecia mais frio e escuro naquele vazio fantasioso do que na realidade. E a pequena e estranha figurinha que me olhava dali, com a face branca e os braços como manchas na escuridão do cômodo, os olhos brilhantes de medo que se movia enquanto todo o resto estava imóvel, causava o efeito de uma verdadeira assombração. Parecia-me um daqueles pequeninos fantasmas, meio fada, meio diabinho, que nas histórias de Bice sempre eram representados saindo dos pequenos e solitários vales cobertos de fetos das charnecas e apareciam diante dos olhos dos viajantes retardatários. Voltei a meu banco. A superstição me dominava naquele momento, mas havia ainda não chegara a hora da sua vitória definitiva. Meu sangue ainda estava quente, ainda trazia dentro de mim a ira do escravo rebelde que me enchia de amargo vigor. Tinha que fazer uma rápida retrospectiva para me fortalecer antes de voltar ao sombrio presente. Todas as violentas tiranias de John Reed, toda a orgulhosa indiferença de suas irmãs, toda a aversão de sua mãe, toda a injustiça dos criados vieram à minha mente, transtornada como um negro sentimento depositado no fundo de um poço turvo. Porque eu estava sempre sofrendo, sempre com medo, sempre sendo acusada, para sempre condenada. Porque eu nunca conseguia agradar, porque era inútil tentar conseguir a simpatia de alguém. Elisa, teimosa e egoísta como era, tinha o respeito de todos. Georgiana, com seu temperamento mimado, seu áspero rancor, sua conduta ardilosa e insolente, gozava da indulgência geral. Sua beleza, as faces rosadas e os cabelos dourados, parecia deliciar a todos que a olhavam e lhe garantia o perdão para qualquer falta que cometesse. E John Reed, que nunca foi contrariado e muito menos punido, embora torcesse o pescoço dos pombos, matasse os pintinhos, atiçasse os cachorros contra os rebanhos, tirasse os frutos verdes das parreiras e quebrasse os enxertos das plantas mais selecionadas da estufa. Também chamava a mãe de velhota e, às vezes, lhe dirigia insultos por ter a pele morena como a dele. Desconsiderava os desejos dela de modo afrontoso e muitas vezes cortava e esfregava suas roupas de seda. Ainda assim, era seu queridinho. Eu não ousava cometer falta alguma, esforçava-me por cumprir todas as minhas obrigações e da manhã à tarde, da tarde à noite, era chamada de mal comportada e cansativa, carrancuda e dissimulada. Minha cabeça ainda doía e ainda sangrava um pouco por causa do golpe e da queda que sofri. Ninguém reprovara John Reed por ter me batido daquela forma tão cruel, e eu por ter me rebelado contra ele,
para evitar que aquela violência irracional continuasse, fora coberta com injúrias de todos. Injustiça, injustiça, dizia-me a razão, forçada pelo agoniado estímulo a um poder de raciocínio precoce, embora transitório, e a resolução igualmente excitada sugeria alguns estranhos expedientes para escapar dessa insuportável opressão. Como fugir? Ou, se isso não fosse possível, nunca mais comer nem beber nada até morrer. Como minha alma estava transtornada naquela tarde fria e triste, minha mente inteira estava um túmulo e meu coração em completa revolta. Em que negra escuridão, em que densa ignorância eu travava essa batalha mental. Não conseguia responder às incessantes questões que surgiam dentro da minha cabeça de criança. Por que sofria assim? Agora, a uma distância de vários anos, vejo tudo claramente. Eu era uma nota dissonante em Gastert Hall. Não me parecia com ninguém ali. Não tinha nada em comum com os Reeds ou seus filhos, ou mesmo com a criadagem predileta. Se eles não me amavam, tampouco eu os amava. Não estavam destinados a sentir afeição por uma coisa que não conseguia atrair-lhes a simpatia, uma coisa heterogênea, oposta a eles em temperamento, capacidades e inclinações, uma coisa inútil, incapaz de servir aos seus interesses ou acrescentar aos seus prazeres, uma coisa nociva que acalentava em si os germes da indignação contra o tratamento que recebia e o desprezo contra os seus conceitos. Reconheço que se tivesse sido uma criança espontânea, brilhante, descuidada, exigente, bonita e travessa, ainda que sem dinheiro ou amigos, Mr. Reed teria suportado minha presença com mais complacência, e seus filhos teriam sido companheiros mais cordiais, e os criados estariam menos propensos a fazer de mim o bode expiatório entre as crianças. A luz do dia começava a deixar o quarto vermelho. Passava das 4 horas, e a tarde nublada se encaminhava para a melancolia do crepúsculo. Ouvia a chuva que ainda batia continuamente contra a escada externa e o vento uivante do bosque atrás da casa. Aos poucos fui ficando gelada como uma pedra. A coragem me abandonou. As brasas da ira que me havia sufocado foram se extinguindo sobre o meu estado habitual de ânimo. Humilhação, dúvidas a respeito de mim mesma, desânimo e depressão. Todos diziam que eu era má, e talvez eu fosse. Será que eu era má? Que outro pensamento tivera, além de me imaginar definhando? Isso era um crime, sem dúvida. Eu estava preparada para enfrentar esses problemas. Sendo apenas uma criança. O Sr. Reed seria diferente. Não conseguia me lembrar dele, mas sabia que era meu único tio, o irmão de minha mãe, e que me levara para sua casa ainda criança, quando fiquei órfã. É que nos últimos momentos exigira de Mr. Reed a promessa de que iria me educar e manter como qualquer um de seus próprios filhos. Mr. Reed com certeza imaginava que cumpriria a promessa, e realmente fizera, tanto quanto lhe permitia sua natureza. Mas como ela poderia, de fato, suportar uma intrusa que não era sua parenta depois da morte do marido, este sim que era meu parente, meu tio? Que laços poderiam garantir isso? Deve ter sido a coisa mais aborrecida do mundo achar-se presa a uma promessa extorquida à força, tendo que representar o papel de mãe para uma criança desconhecida a quem não conseguia amar e ver uma estranha desajustada, sem ligações de sangue, permanentemente enfiada no seu grupo familiar. Um pensamento singular me arrebatou.
Eu não duvidava, jamais duvidei, que se o Sr. Reed fosse vivo, teria me tratado com bondade. Agora, enquanto estava sentado, olhando para a cama branca e as paredes, na penumbra, ocasionalmente, lançando um olhar fascinado para o espelho, vago e indistinto, comecei a lembrar-me do que ouvira a respeito de pessoas mortas, perturbadas, e suas tumbas pela violação de seus últimos desejos e que voltavam à terra para punir os perjuros e vingar os oprimidos. Pensei que o espírito do Sr. Reed, transtornado pelas maldades que me infligiam, podia deixar sua morada, fosse ela no jazigo da igreja ou no desconhecido mundo dos mortos, e aparecer diante de mim nesse quarto. Enxuguei minhas lágrimas e calei meus soluços, profundamente temerosa de que qualquer sinal de violenta tristeza acabasse por acordar alguma voz sobrenatural e trazê-la para me dar conforto, ou então fazer surgir da escuridão do quarto algum rosto coberto por uma auréola para se debruçar sobre mim com expressão piedosa. Tal ideia, teoricamente consoladora, seria terrível se chegasse a se tornar realidade, e usei todos os poderes mentais de que dispunha no esforço de afastá-la. Tentava me manter firme. Afastando os cabelos dos olhos, levantei a cabeça e tentei corajosamente olhar em volta do quarto escuro. Neste momento, uma luz brilhante atingiu a parede. Seria algum raio de luar penetrado pela Neste momento, uma luz brilhante atingiu a parede. Seria algum raio de luar penetrando pela veneziana da janela? Não, a luz da lua era imóvel e essa estava se movendo. Enquanto olhava fixamente, a luz subiu até o teto e começou a tremular sobre a minha cabeça. Agora posso facilmente supor que aquele facho de luz era, provavelmente, o brilho de uma lanterna carregada por alguém que atravessasse o gramado. Mas naquele momento, com a mente predisposta ao terror e os nervos em frangalhos, imaginei que o rápido e fugídio facho de luz fosse o arauto de alguma visão trazida do outro mundo. Meu coração batia forte, minha cabeça queimava, um som penetrou nos meus ouvidos, algo me pareceu um bater de asas e senti que havia alguma coisa junto de mim. Eu estava oprimida, sufocada, sem forças. Corri para a porta e sacudi a maçaneta num esforço desesperado. Ouvi passos apressados no corredor. A chave girou na fechadura e Bice e a Bolt entraram no quarto. — Está doente, Eri? Perguntou Bice. Que barulheira horrível é essa? Exclamou a Bolt. Leve-me daqui, deixe-me ir para o quarto das crianças, gritei desesperada. Por que, menina? Está ferida? Viu alguma coisa? Bice perguntou de novo. Está vendo algo neste quarto? Eu vi uma luz e pensei que era um fantasma que tinha chegado. Então apertei a mão de Bice e ela não a retirou. Ela gritou de propósito, declarou a Bolt com ar de desgosto. E que gritaria! Pare com isso. Se estivesse sofrendo alguma dor, até se poderia aceitar, mas ela só queria nos trazer até aqui. Conheço bem seus truques, menina. O que está acontecendo aqui? Indagou uma voz autoritária. Mr. Reed vinha pelo corredor, a capa esvoaçando, o vestido a farfalhar ruidosamente. A Bolt, Bice, creio ter ordenado que January ficasse no quarto vermelho até que eu mesma viesse buscá-la. Miss Eyre gritou tão alto, madame, justificou Bice. Deixe, foi a única resposta. Largue a mão de Bice. Menina, esteja certa que não vai conseguir sair usando esses expedientes. Eu abomino qualquer tipo de fingimento, especialmente em crianças. É minha obrigação ensinar-lhe que truques não vai adiantar nada. Você vai ficar aqui por mais 1 hora e só vai sair se estiver perfeitamente calma e submissa.
Ah, tia, tenha piedade, perdoe-me. Não posso suportar mais isso. Peço que me castigue de alguma outra maneira, mas me deixe sair deste quarto. Silêncio, esse fingimento é extremamente repulsivo. Mr. Reed com certeza pensava assim. Aos seus olhos eu era uma atriz precoce. Via-me, sinceramente, como uma mistura de paixões virulentas, espírito maligno e perigosa hipocrisia. Bis e Abbott recuaram. Mr. Reed, impaciente com os soluços selvagens e o frenesi de angústia que se apossara de mim, empurrou-me para o quarto bruscamente e assim trancou a porta, sem dizer mais nada. Ouvi o farfalhar do seu vestido enquanto se afastava. Logo após, eu acho que tive uma espécie de convulsão. A perda de sentidos encerrou a cena. Me lembro de ter acordado com uma estranha sensação, como se houvesse tido um pesadelo assustador e vendo diante de mim um terrível clarão vermelho atravessado por grossas listas negras. Também ouvia vozes ao longe, como se fossem abafadas pelo rumor do vento ou da água. A agitação, a incerteza e, acima de tudo, uma profunda sensação de terror embotava meus sentidos. Em pouco tempo percebi que alguém me levantava, segurando-me numa postura reclinada, de um jeito mais terno do que jamais alguém me segurara na vida antes. Deitei a cabeça contra um travesseiro ou um braço e me senti mais à vontade. 5 minutos depois, aquela nuvem de desorientação dissolveu-se, como por milagre. Percebi que estava em minha própria cama e que o clarão vermelho era a lareira do dormitório. Era noite e um candeeiro queimava sobre a mesa. Bice estava parado aos pés da cama com a bacia na mão. Ao lado do meu travesseiro, sentado numa cadeira, achava-se um cavalheiro que se inclinava sobre mim. Senti um alívio inexprimível, uma sensação de proteção e segurança profundamente tranquilizadora, quando percebi que havia um estranho no quarto, uma pessoa que não pertencia a Castend, nem tinha qualquer relação com Mr. Reed. Desviei o olhar de Bis, embora a presença dela fosse muito menos repulsiva para mim do que a presença de Miss Abbott, por exemplo, e examinei a face do cavalheiro. Eu o conhecia. Era Mr. Lloyd, o farmacêutico. Mr. Reed às vezes o chamava, quando os criados adoeciam. Para si mesma e os filhos, ela chamava um médico mais importante. Bem, quem sou eu? Ele perguntou. Disse o seu nome enquanto lhe oferecia a mão. Ele a tomou, sorrindo, e disse: Acho que aos poucos vamos melhorando, né, minha filha? Ele então me ajeitou na cama e, dirigindo-se a Bice, encarregou de tomar todo o cuidado para que eu não fosse perturbada durante a noite. Depois de dar mais algumas instruções e avisando que viria no dia seguinte, finalmente partiu. Fiquei bastante triste, pois me sentira protegida e benquista, enquanto Mr. Lloyd estivera sentado na cadeira ao meu lado. E quando ele fechou a porta atrás de si, o quarto todo escureceu e meu coração ficou pequeno de dor. Uma inexprimível tristeza pesava sobre mim. Acha que consegue dormir, senhorita? Perguntou Bice, em tom mais brando. Eu mal ousava responder-lhe, com medo de que a próxima frase fosse áspera. Vou tentar dormir. Gostaria de beber ou comer alguma coisa? Ela disse. Não, obrigada, Bice. Então acho que vou me deitar, pois já passa da meia-noite, mas pode me chamar se precisar de alguma coisa durante a noite. Que maravilhosa civilidade! Isso me encorajou a fazer uma pergunta a Bice. Bice, o que se passa comigo? Eu estou doente? A senhorita ficou doente no quarto vermelho. Creio que de tanto gritar. Logo estará melhor, sem dúvida. Bice dirigiu-se ao quarto das crianças, que ficava perto. Ouvi quando disse:
Não tenho coragem de ficar sozinha com essa pobre menina esta noite. É capaz de morrer. Que coisa estranha aquele desmaio dela. Deve ter visto alguma assombração. A senhora foi muito dura com ela. Sara veio com ela e ambas se deitaram. Cochicharam durante uma meia hora antes de dormir. Peguei pedaços da conversa e só pude deduzir distintamente o assunto principal dos comentários. Eu tenho quase certeza que alguma coisa apareceu para ela, toda vestida de branco, e desapareceu. Um grande cão negro atrás dele, 3 pancadas fortes na porta do quarto, uma luz no cemitério, bem em cima do túmulo dele, e etc, etc. Por fim, as 2 dormiram. Os fogos da lareira e do candeeiro se extinguiram. Para mim, as horas dessa noite se arrastaram numa tenebrosa insônia, acossada pelo terror, o terror que apenas as crianças conseguem sentir. Nenhuma doença severa ou prolongada seguiu-se aquele incidente no quarto vermelho. Deixou-me apenas um trauma, do qual ainda hoje sinto as consequências. Sim, Mr. Reed, devo à senhora algumas crises de sofrimento mental, mas devo perdoá-la, pois a senhora não sabia o que fazia. Enquanto arrancava as fibras do meu coração, achava que estava apenas extirpando meus maus instintos. No dia seguinte, antes do meio-dia, já estava de pé e vestida, enrolei-me num xale e me sentei junto à lareira do quarto. Sentia-me fisicamente fraca e com o espírito alquebrado, mas a minha pior doença era um indivisível sofrimento que tomava conta de minha mente e me arrancava lágrimas silenciosas, uma atrás da outra. Nem bem enxugava uma gota salgada da face, outra se seguia. Assim mesmo eu devia estar feliz, pensei, pois nenhum dos Reed estava ali. Haviam saído de carruagem com a mãe. A Bote estava costurando num outro quarto e Bice, enquanto se movia de um lado para o outro, guardando brinquedos e arrumando as gavetas, vez por outra me dirigia uma palavra com uma bondade que não lhe era habitual. Esse estado de coisas devia ter sido um paraíso de paz para mim, acostumada como estava a uma vida de incessantes reprimendas e fadigas ingratas. Mas, na verdade, meus nervos torturados estavam em tal estado que nenhuma calma podia tranquilizá-los e nenhum prazer fazê-los vibrar de alegria. Bice havia descido até a cozinha e, na volta, trouxeram um pedaço de torta num brilhante prato de porcelana pintado, cujo desenho de uma ave do paraíso, aninhada numa guirlanda de convólulos e botões de rosa, costumava provocar-me a mais entusiasmada admiração. Muitas vezes pedira permissão para segurar o prato em minhas mãos para admirá-lo, mais de perto, mas até agora sempre havia sido considerada indigna de tal privilégio. Essa louça preciosa agora fora posta no meu colo e fui cordialmente convidada a comer o delicado doce contido nele. Inútil favor, como tantos outros favores, longamente desejados e sempre adiados, chegava tarde demais. Não conseguia comer a torta e a plumagem do pássaro, o colorido das flores, pareciam estranhamente desbotados. Coloquei-os de lado. Bice perguntou-me se queria um livro. A palavra livro agiu como um estímulo temporário e pedi-lhe que trouxesse As Viagens de Gulliver da biblioteca. Havia lido esse livro muitas e muitas vezes com grande encantamento. Eu o considerava como uma narrativa real e descobri-lhe um interesse mais profundo do que aquele que eu encontrava nos contos de fada. Isso porque, depois de ter procurado em vão pelos elfos entre as folhas das dedaleiras e campânulas, embaixo dos cogumelos e sob as eras rasteiras que cobriam os cantos dos velhos muros, finalmente aceitei a triste verdade. Todos haviam para sempre deixado a Inglaterra e partido para algum país selvagem, onde as florestas fossem densas e agrestes e a população menos numerosa.
Ao que passo que, na minha crença, Lilliput e Brodgnac eram partes sólidas da crosta terrestre, e eu não duvidava que um dia, se fizesse uma longa viagem, poderia ver com os meus próprios olhos os pequenos campos, casas e árvores daquele reino, as pequeninas vacas, ovelhas e pássaros. E do outro reino, os enormes milharais, os imensos martins. E do outro reino, os enormes milharais, os imensos mastins, os gatos monstruosos, as mulheres e homens altos como torres. Ainda assim, quando esse amado volume foi colocado em minhas mãos, quando folheei as suas páginas e procurei nas suas figuras maravilhosas o encantamento que até agora nunca deixara de encontrar ali, tudo era estranho e melancólico. Os gigantes eram duendes macilentos, os pigmeus eram demônios malevolentes e temerosos. Gulliver era o mais triste dos peregrinos, perambulando nas mais terríveis e perigosas regiões da terra. Fechei o livro, pois não ousava mais lê-lo, e coloquei sobre a mesa ao lado da torta intacta. Bice terminara de arrumar e limpar o quarto, e depois de lavar as mãos, abriu uma certa gavetinha cheia de lindos retalhos de seda e cetim. Começou a fazer uma touca nova para a boneca de Georgiana, enquanto cantava assim: no tempo em que andávamos vagando, foi há muito tempo. Eu já ouvira a canção muitas vezes e sempre com prazer, pois Bice tinha uma linda voz, pelo menos eu achava. Mas agora, embora sua voz ainda fosse muito doce, achei uma indescritível tristeza na melodia. Às vezes, preocupada com suas tarefas, ela cantava o refrão bem baixinho, bem devagar. Foi há muito tempo. O verso saiu com a triste cadência de um hino fúnebre, e Bice passou a cantar outra balada, dessa vez uma realmente triste. Meus pés estão feridos e meu corpo está cansado. Longo é o caminho e as montanhas são agrestes. Logo a noite cairá, melancólica e sem luar, sobre o caminho da pobre orfanzinha. Por que me deixam tão longe sozinha, lá onde se espalham as urzes e se erguem as rochas? Os homens são cruéis e apenas os anjos bondosos protegem os passos da pobre orfanzinha. Sopra a brisa da noite, branda e distante. As nuvens se foram e brilham suaves as estrelas. Deus, em sua misericórdia, oferece amparo, consolo e esperança à pobre orfanzinha. Mesmo que eu caia sobre a ponte destruída ou me perca nos pântanos, iludida por falsas luzes, ainda assim, meu Pai, com bênçãos e promessas, acolherá em seu seio a pobre orfanzinha. Há um só pensamento, cuja força me consola, ainda que sem parentes nem abrigo, o céu é um lar onde poderei descansar. Deus é amigo da pobre orfanzinha. Vamos, Miss Jane, não chore, disse Bice quando terminou de cantar. E bem podia ter dito ao fogo, não queime, mas como poderia o fogo não queimar? Adivinhar o mórbido sofrimento que tomava conta de mim. Mais tarde, naquela manhã, Mr. Lloyd veio novamente. Como? Já se levantou? Disse ele quando entrou no quarto. Bem, ama, como ela está? Bice disse-lhe que eu estava bem melhor. Então devia parecer mais alegre. Venha cá, Jane, seu novo. Venha cá, Jane. Seu nome é Jane Eyre, não é? Sim, senhor, Jane Eyre. Bem, vejo que andou chorando, Miss Jane Eyre. Pode me dizer por quê? Sente alguma dor? Não, senhor. Oh, com certeza ela está chorando porque não pôde sair de carruagem com a senhora e os filhos, disse Bice. Claro que não. Ela já está muito crescida para uma bobagem dessas, não é, minha filha?
E eu pensava o mesmo, sentindo meu amor próprio ferido pela falsa acusação de Bice, respondi prontamente. Nunca chorei por uma coisa dessas em toda a minha vida. Odeio andar de carruagem. Estou chorando porque sou infeliz. Ah, que bobagem, Miss Jane Eyre, disse Bice. O bondoso farmacêutico pareceu ficar um pouco confuso. Eu estava de pé à sua frente, e ele então me olhou atentamente. Seus olhos eram pequenos e cinzas, não eram muito brilhantes, mas ouso dizer que naquele momento mostravam grande sagacidade. Tinha um rosto de traços duros, mas bondosos. Percebendo que eu confiava nele, perguntou-me: por que sentiu-se mal ontem à noite, Jane Eyre? Ela teve uma queda, disse Bice, intrometendo-se de novo. Foi só uma queda, ela caiu, disse Bice. Queda, isso é coisa de criança pequena. Será que ela não consegue andar nessa idade? Já deve ter 8 ou 9 anos, não sei. Eu fui derrubada. Foi a seca resposta que dei, arrancada de mim no ímpeto de orgulho ferido. Mas não foi isso que me deixou doente, acrescentei. Mr. Lloyd presenteava-se com uma pitada de rapé e estava guardando a caixinha de volta no bolso do colete quando soou o gongo. Era a hora do almoço dos criados, e ele bem sabia. Estão chamando, ama, disse ele. Pode descer, vou fazer uma preleção para Mr. Eyre enquanto isso. Bice teria preferido ficar, mas era obrigada a ir, pois a pontualidade às refeições era rigorosamente observada em Casterd Hall. Depois que Bice saiu, Mr. Lloyd continuou. Se a queda não a deixou doente, o que a fez adoecer então, minha filha? Eu fui trancado num quarto onde existe um fantasma. Ele apareceu no escuro da noite. Vi Mr. Lloyd franzir o celho com expressão risonha. Fantasma? Bem, então você ainda é uma criança, afinal de contas tem medo de fantasmas? Do fantasma de Mr. Reed eu tenho. Ele morreu naquele quarto e ficou exposto ali. Nem Bice, nem ninguém mais entra naquele quarto à noite, se puderem evitar. E foi muito cruel terem me trancado lá, sem um candeeiro. Tão cruel que acho que nunca esquecerei isso. Bobagem. É isso então que a torna tão infeliz? Tem medo agora, em plena luz do dia? Não, não tenho, mas logo à noite virá. Além disso, eu sou infeliz por outros motivos, muito infeliz por causa desta e de tantas outras coisas. Que outras coisas? Quer me contar alguma delas? Algumas delas? Como eu desejava responder a esta questão com todos os detalhes, como era difícil explicar tudo. As crianças podem sentir, mas não conseguem analisar seus sentimentos. E se conseguem analisar uma parte em suas mentes, não sabem como expressar o resultado em palavras. No entanto, temerosa de perder esta primeira e única oportunidade de aliviar minha dor, partilhando-a com alguém, depois de uma perturbadora pausa, esforcei-me para elaborar uma resposta que, embora insuficiente, era verdadeira. Tem uma coisa, não tenho pai, não tenho mãe, nem irmãos ou irmãs. Você tem uma tia muito bondosa, que cuida de você, que lhe deu um lar, tem primos, minha filha. Fiz uma nova pausa, então falei sem muito jeito. Mas John Reed sempre me bate, me bateu, e minha tia me trancou no quarto vermelho, e minhas primas, elas não gostam de mim também. Mr. Lloyd voltou a tirar a caixa de rapé do colete. Não acha Casterd Hall uma casa muito bonita? Perguntou. Não se sente grata por ter um lugar tão lindo para morar? Essa casa não é minha, senhor. Sou tratada aqui como uma escrava. E Abbott diz que tenho menos direito de estar aqui do que os próprios criados. Bobagem. Não pode ser tão boba a ponto de querer deixar esta casa esplêndida e ir para um outro lugar.
Se eu tivesse outro lugar para ir, ficaria contente de deixá-la, Senhor. Mas não posso deixar Gastend Hall até que eu fique mais velha. Talvez possa, quem sabe. Tem outros parentes, além de Mr. Reed? Acho que não, Senhor. Não tem ninguém da parte de seu pai?